Muito bem, pessoal. Vamos agora, né, falar sobre raízes como potência. Na verdade, na última aula, eu já tinha comentado sobre isso, né, que uma raiz enésima pode ser colocada como uma potência. Claro, né, em que o expoente tá, já vai ser um número fracionário, tá? Na verdade, o índice da raiz enésima, o n nesse caso, né, vai como denominador desta fração, em que o numerador sempre será 1. Né? Numerador 1 e o denominador seria o índice da raiz. E o radicando, o que está dentro da raiz, permanece como a base da potência. Muito bem. Ainda mais, a gente poderia estender, né, essa propriedade, né, ou essa definição ainda mais assim. Imagina que dentro né, no radicando tem uma potência, a elevado a m. E é esse, né, quero tirar raiz enésima. Então, nesse caso, eu coloco, né, a base desta potência que está no radicando, né, e escrevo, na verdade, o radicando da forma como estava, né? Ou, na verdade, nós poderíamos aplicar isso, né? Essa propriedade aqui, que nos diz, né? Colocamos o que está dentro da raiz, o radicando, a elevado a m. E o índice, esse aqui, né? Ou vamos elevar, né? Coloco parênteses nesse caso, porque este daqui tem uma estrutura. Ele vai estar elevado né, o que está dentro, vai estar elevado a 1 sobre n. Né, que n é o índice da raiz. Então, vai estar elevado a 1 sobre n. Tá certo? E você lembra que das propriedades de potência, né, se eu tinha um expoente dentro e parênteses e outro expoente por fora, né, fora do parênteses, esses expoentes se multiplicavam. Né? É dizer que aqui ficaria m vezes 1 sobre n. Né? Muito bem, se nós multiplicamos aqui, você sabe que esse m, né, multiplica o numerador, né? Tá? Porque esse m é um inteiro, então vai multiplicar o numerador, então vai ficar a elevado, né, m vezes 1 dividido por n. Tá? Então essa é a propriedade, né? Então nós podemos apagar daqui isto e escrever esse resultado somente, tá? Então, o que significa? Que a essa estrutura, né, onde no radicando nós temos uma potência, né, podemos e tiramos raiz a essa potência, então o que escrevemos? A base, é igualzinho aqui, não, na verdade, a base, né, a base, escrevemos aqui, e o expoente aqui passa como numerador, esse expoente, e o índice da raiz passa como denominador desta fração, desse expoente fracionário. Ok? Exemplo, né? Imagina que nós temos, vamos dizer, x elevado a 5, e aqui nós temos 3, por exemplo, né? Então, como seria? Seria x, né? Esse 5 vai como numerador, né, do expoente, e esse índice vai como denominador, tá? Então, isso que está dizendo, tá bom? Muito bem, isso pode ser útil para poder simplificar alguns raízes, né? Daqui a pouco a gente vai resolver alguns exercícios e a gente vai ver a utilidade. Muito bem. Além disso, tem outras propriedades que também podemos mostrar, né? Cada um. Essa propriedade, por exemplo, imagina que eu quero calcular a raiz enésima de um produto, né? É dizer que no radicando existe uma multiplicação. E nesse caso, quando este daqui seja uma multiplicação, tá? Você poderia tirar a raiz a cada um por separado, né? Assim.
e multiplicar, né, os resultados dessas raízes. Poderíamos fazer isso, tá? Mas isso daí somente para multiplicação. Somente para multiplicação. Tá ok? Não poderia fazer isso aqui, né? O que serve para multiplicação, às vezes não serve para soma. Se for soma aqui, em vez de multiplicação, se for soma, você não poderia fazer isso, tá? Isso é importante, não pode, tá? Isso daí não existe, essa propriedade, tá? Não pode separar. Isso também o aluno confunde bastante, então eu estou alertando, não faça isso, tá? Você pode separar somente se for multiplicação. Ni também funciona, resta também não funciona. Vamos então, outra propriedade. E se for divisão? Você lembra que divisão e multiplicação, né, têm as mesmas propriedades. Se for o radicando for uma divisão, né? Então, nesse caso, funciona também. Separamos, olha, seria, né? Aqui está a raiz da fração. Mas esse resultado vai ser equivalente à raiz de enésima, né? Ou se repete, né? Se aqui é 2, 2, se for 3, 3, do numerador, eu calculo a raiz do numerador separadamente e divido pela raiz do, também, né? Enésima do denominador. Se posso separar, tá certo? Isso também é possível, né? Imagina, quero calcular a raiz, por exemplo, cúbica de 8 dividido por 27, por exemplo, dividido por 27. Como que eu poderia simplificar, né? Você diz, olha, 8 sobre 27 é um número fracionário. Eu não posso resolver. Eu não sei, como eu posso simplificar isso, né? E 8 com 27 não tem como simplificar. Esse é par, esse é ímpar. Este é divisível por 3, esse aqui não é. O que a gente pode fazer para simplificar? Pelo menos podemos aplicar essa propriedade, né? Essa propriedade que nos diz, seria a raiz do numerador, cúbica, porque estamos trabalhando com cúbica do numerador, raiz de 8, raiz cúbica do denominador, tá certo? E aqui sim, raiz cúbica de 8, aí você diz que número elevado, que número, né? Aqui o numerinho, elevado a quê? A 3, né? Porque cúbica tem que ser 3, precisa me dar 8. Que número seria? Aí você faz testes e você verifica aqui o número 2. 2 ao cubo é 8. Então, aqui seria 2 o resultado, né? Raiz cúbica de 8 é 2. E raiz cúbica de 27, você já com certeza deve ter feito esse teste, né? E você vai verificar que é 3. 3 ao cubo é 27, né? Então, é 3. Olha, então simplificamos assim. Então, nessas situações que serve essa propriedade, tá? Então, é assim que funciona. Muito bem. Que propriedade mais podemos ter, né? Podemos comentar. Muito bem. Seria o seguinte: raiz enésima, tá? De outra raiz, é dizer, raiz de raiz. Raiz enésima por fora e dentro do radicando outra raiz. Mas aqui vamos dizer que seria emésima, né? Índice M. De quem? Vamos dizer do A, de um número A. Então aqui temos raiz de A, né? Muito bem. Como podemos simplificar isso? Escrever simplesmente como uma única raiz. Olha, aqui tem sequência. Raiz, raiz. E aqui não tem nada, tá? Aqui não tem nenhuma expressão, nada, né? Aqui está livre. Raiz, raiz, diretamente. O único número que existe, né? Ou dentro da raiz interior. Essa raiz exterior, raiz interior. Então, como poderia ser isso, né? Então, eu poderia colocar, na verdade, como única raiz. Poderia ser A,
Repito, essas duas raízes vão se fusionar, vamos dizer, vão se juntar. E aí você diz, e vão formar essa raiz aqui. Mas e qual vai ser o índice dessa raiz fusionada? Vai ser o produto desses índices. N vezes M. Multiplicação aqui, né? Tá? Eu vou colocar melhor assim. Ponto M. Multiplicação. Aí você escreve multiplicação. Multiplicação. Então, isso. Tá? Então, você pode simplificar dessa forma. Muito bem. Que exemplo? Podia ser 3, e aqui podia ser raiz quadrada mesmo. Tá certo? De que poderia ser, né? De 64, por exemplo. 64. Como poderia ser, né? Tá, então como podemos simplificar isto daqui? Então, juntamos as raízes. Como juntamos? Então, única raiz, 64. E aqui multiplicamos 3 vezes quem? Né? O 2 que está aqui, né? Porque se não aparece nada, é porque existe um 2. Então, 3 vezes 2. Então, no final vai ficar a raiz, né? Sexta de 64. E aí você vê que número seria isso, tá? Então, assim que funciona, tá? Essas propriedades. Muito bem. Então, essa propriedade, e tem outra propriedade muito importante que eu vou apresentar em duas partes. Muito bem. Se você tem essa expressão, raiz quadrada de a quadrado. Muito bem. Aí você diz, no ensino médio, né, é ensinado que simplesmente, se aqui tenho índice 2, né, que é raiz quadrada, né, 2, eu poderia cortar com esse 2 de dentro, né? Existe isso, a propriedade, e fica A, tá? Mas essa propriedade não é de todo certo. Por quê? Porque falha se o A é negativo. Por quê? Porque eu preciso mencionar uma coisa que eu acho que eu esqueci de mencionar, observação. O resultado de uma raiz quadrada, estou falando agora de raiz quadrada, tá? Raiz quadrada, o resultado de raiz quadrada sempre deve ser positivo, ou no mínimo zero. É dizer que o resultado de uma raiz quadrada não pode dar negativo, tá? Isso é importante, tá? Isso daí. Escrevam, né? O resultado de uma raiz quadrada é não negativo. É dizer que o oposto é não negativo, não pode ser negativo. É dizer que poderia ser zero ou precisa ser positivo, não pode ser negativo, tá? Muito bem. Esse é o resultado da raiz quadrada, tá? Por exemplo, imagina, você poderia dizer, olha, raiz quadrada é 4, né? Claro. Aí você diz, olha, a solução é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 me dá 4, né? Ou 2 ao quadrado me dá 4. Daí comprovamos assim, né? Tá? Mas alguém diz para você, olha, mas raiz quadrada de 4 não é somente 2. Alguém diz, né? Alguém que entende, né, de fazer cálculos. Que pensa bem, que ele né, é curioso, né? O aluno diz, olha, não é único, não é 2. Olha, menos 2 ao quadrado também me dá 4. E você comprova, olha, é verdade? Então você multiplica, olha, menos 2, né? Esse expoente 2 significa que vou multiplicar menos 2 duas vezes. Então, menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais, né? 2 vezes 2, 4. Oh, verdade. Então, não é somente 2 que é a raiz. É dizer que pode ser 2 e pode ser menos 2. Poderia ser, tá? Inicialmente é isso.
Porém, em matemática, não existe uma regra para isso. Porque em matemática nós precisamos que o resultado da raiz dê um único valor, não dê dois. Não podemos trabalhar com dois valores porque isso vai dar confusão. Então, por isso, justamente tem essa definição ou essa observação. O resultado de uma raiz quadrada, estamos falando de raiz quadrada, tá? Não estou falando da raiz enésima, estou falando de raiz quadrada, é não negativo. Então, significa, por essa observação, por esse acordo que fizeram os matemáticos, né? Esse é um acordo matemático do pessoal da matemática, né? Um acordo que fizeram, olha, o resultado da raiz quadrada não pode ser no negativo. Então, esse resultado não é aceitável. Funciona na prática, né? Olha, poderia ser, né? Mas não é aceito. E qual é o único valor que aceito como resultado da raiz quadrada? O 2, tá? Isso é importante, tá certo? Isso é muito importante. E por que tem que ser só um resultado de uma raiz quadrada? Porque mais futuramente, né, daqui a algumas aulas ou semanas, a gente vai falar de funções. E uma função vai ser, por exemplo, a raiz quadrada, a função raiz quadrática. Então, se a gente define uma raiz quadrada como função, e uma função pode ter somente um único valor, não pode ter dois. É importante que ele tenha um único valor, né, para certo valor do radicando, ele precisa dar um único valor. Então não pode dar dois. Então, e por essa razão que se recomenda retirar o resultado negativo, tá? Então isso é importante. Então, eu vou aqui, justamente. Tudo isso que eu comentei aqui é justamente para entender essa propriedade. Que não funcionaria simplesmente essa regra de simplificar. Tá. Você simplificaria, tá certo? Somente se A for positivo. Tá certo? Se A for positivo. E se for negativo, não. Tá, por quê? Vamos com um exemplo para entender isso. Olha, se fosse, por exemplo, raiz quadrada de 2 ou de 3 ao quadrado, por exemplo, né? Simplificamos e o resultado dá 3, né? Claro. E aceitável, né? 3. E até porque aqui, se eu fizer por outro caminho, vai dar raiz de 9, né? E raiz de 9 é 3 mesmo. É positivo, está se cumprindo isso, tá? Mas o que acontece se fosse raiz cúbica, não, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado? É dizer que o A fosse menos 3, tá certo? Esse seria o A, né? O A. Nesse caso, o A era 3, é positivo. Vamos imaginar que aqui agora não é mais positivo, é negativo. O A, o que está aqui na base. Então, aí você, quando simplifica, né? Aí fica menos 3. Aí justamente vem um problema. Não pode ser menos 3. E por quê? Acabei de falar que não pode ser 3. Tem que ser um resultado positivo. Não pode ser negativo. Tá? Então não pode ser. Então, aí você diz, né? Aqui, né? Então quem seria? Quem teria que ser? Então o que eu faço? Aqui faço o cálculo. Menos 3 ao quadrado, quanto é 9? E raiz de 9, quanto é? 3. Deveria ser 3, então. Deveria ser 3. Tá? Mas e como que eu faço para converter um número negativo, né, menos 3, por exemplo, em positivo? O que eu posso fazer? Eu tenho menos 3. O que eu faço para converter em negativo? Já é negativo, né? Negativo. Já é negativo. O que eu faço para transformar esse em positivo? Acrescento um menos na frente. Se acrescento um menos na frente, então menos com menos virá mais. Fica mais 3. Tá certo? Então é isso. Esse é o segredo aqui. Então, olha. Então, se A for positivo, ou igual a zero, também funciona se for zero. Se esse aqui for positivo ou zero, então você pode simplesmente simplificar. E o resultado vai dar A.
Mas se o que está dentro, como nesse caso, menos 3, for negativo, se A for menor que 0, o que acontece? Eu preciso acrescentar um menos, você lembra? Um menos aqui, que deu o resultado menos 3, né? Então eu preciso acrescentar um menos, acrescentar isso, para que vire positivo. Acrescentar. Tá? Então seria menos A. Meio estranho, né? Mas é assim. Tá certo? Até alguns que não têm muita prática pensarem, olha, mas menos A não é negativo? Não, não é negativo. Por que não é negativo? Porque o A é negativo. Então o menos A, o oposto dele vai ser positivo. Tá certo? Então pense um pouco mais sobre isso, né? Tá? Muito bem. Então, essa propriedade nos diz então que se tiramos né, aqui raiz quadrada de A quadrado, aqui, não basta simplesmente simplificar. Claro, simplifica somente se essa base for positiva, o zero. Mas se for esse A for negativa, então o que você vai fazer simplifica, porém acrescenta um menos na frente aqui do resultado, tá? Esta expressão aqui se pode escrever como uma única expressão, que é o valor absoluto do A. Essa é a definição do valor absoluto do A, do número A. Tá? Esse daqui. Valor absoluto. Tá certo? É dizer que o valor absoluto, por exemplo, vamos dizer, valor absoluto de menos 7. Menos 7. Como seria, né? Como seria? Então eu vou aplicar essa regra. O que está dentro, né? Esse o A, né? Esse aí. Se é positivo, aplico essa. Se é negativo o que está dentro, aplico essa. Então, mesma coisa. Aqui, que é positivo ou negativo? Negativo. Qual aplico? Essa primeira ou essa segunda? Aplico a segunda, negativo. Então, quem vai ser? Vai ser aqui, olha, menos. Quem? A. E quem é A? Menos 7. Eu escrevo entre parênteses ainda, melhor. Menos 7. Menos com menos, mais 7. Tá certo? Tá 7. Muito bem. E se fosse 7? Tá, se fosse 7. Vamos lá. O que está dentro aqui que é? O que está dentro dessas barras, né? Verticais. Tá? Isso significa valor absoluto de um número. Seria, então, aqui positivo. Que regra aplico? Aplico a primeira, porque o que está dentro, o A, que está aqui dentro, é positivo. Tá? Aplico a primeira. Então, nesse caso, o resultado vai ser o próprio, o que está dentro mesmo, é 7, imediatamente. Olha, tá? Então funciona. Então o papel do valor absoluto qual é? É tirar o sinal e transformar o número que está dentro em positivo simplesmente. Tá certo? É dizer, tirar o sinal quando é negativo, né? Transformar em positivo. E se é positivo, né, o papel do valor absoluto é não fazer nada, na verdade. Deixar o número do jeito que está, se é positivo. Mas se é negativo, troca de sinal. Tá certo? Então, essa propriedade ainda poderia ser escrito de uma forma bem mais compacta assim. Vamos com um exercício para colocar em prática algumas dessas propriedades que acabei de mencionar, né? Então vamos supor que nós temos a seguinte expressão, tá? Que seria raiz cúbica de x ao cubo e y a 6, a sexta, né? Tá? Essa expressão bastante simples, né? Para alguns pode ser bem simples, ou para alguns, né, que estão começando ainda, né, difícil. Mas vocês vão ver que com a prática vai ficar bem simples. Ok, que propriedade aplico? Aplicamos a propriedade, até podemos dizer, numerar essas propriedades. 1, 2, 3, 4, 5. O que temos aqui são 5, né? Tem mais. Mas então aqui,
aplicamos a propriedade 3, né? Porque temos uma raiz e dentro da raiz eu tenho uma multiplicação, tá? Uma multiplicação de duas potências. Tudo isto que está aqui, que estou marcando, poderia ser o A. E tudo esse segundo que está aqui, essa potência seria o B, né? Tá certo? Muito bem. E que nos diz essa propriedade? Nos está dizendo, separe essa raiz em duas. Primeira raiz do A, nesse caso x ao cubo. E depois vem multiplicação, né? Claro, porque aqui era multiplicação. E depois escreva a segunda raiz, né? Com o mesmo índice, claro. N, aqui N, 3. Tá? Agora o B, que é Y a 6. Muito bem. O que mais? O que mais podemos fazer? Agora, que propriedade podemos aplicar? Tá certo? Aqui aplicamos a propriedade... Primeiro aplicamos 3, né? Agora vamos aplicar a propriedade 2. Por quê? Porque olha que é isso aqui, né? Tá certo? Então vamos aplicar igual. Então seria x 3, olha aqui esse 3. Vamos colocar diferente cor, esse 3 e esse daqui, para diferenciar, né? Muito bem. Então, olha, esse 3 que está aqui fica como expoente, ou como numerador do expoente fracionário, dividido pelo índice da raiz. E que índice da raiz é esse 3 verde. Vai aqui. Agora, terminamos. Agora vamos para a segunda raiz. Mesma coisa, o y, tá certo? Nesse caso, seria, né, o expoente 6, que vai ser como numerador do expoente fracionário. O índice passa como denominador desse expoente. Pronto. Continuamos. Aqui podemos, né, dividir 3 entre 3 é 1. Tá certo? Vezes y. Aqui seria 6 sobre 3 é 2. Então, qualquer número elevado a 1 é simplesmente ele mesmo e ficaria essa expressão. Esse seria o resultado, né? Tá certo? Então, simplificamos dessa forma. Muito bem. Aqui existe com certeza um problema, né? Que eu quero esclarecer. Parece trivial aqui, né? 3 entre 3 é 1. E depois 1 fica x. E você poderia dizer, mas eu não poderia aplicar isso naquela expressão anterior que eu mencionei, que era essa daqui. Aí vai ficar, olha, vamos também trocar de cor aqui, amarelo. Então aí seria, né? O 2 está aqui e outro 2 amarelo, que o índice fica aqui. Então ficaria A, 2, 2, fica 1, né? Fica 1. Aí também seria só A. E aí funcionaria o que a gente sabe, né? Isso aqui. Mas eu falei que isso funciona somente se o A for positivo. Se for negativo, não funciona. Tá certo? Então, quando você tem uma expressão desse tipo, nem sempre vai ser 1. Pelo menos no expoente, né? Tá? Se esses índices forem ímpar, aí não tem problema. Vai ser mesmo 1. Né? Que vai dar, então o resultado vai dar x, como nesse caso. Mas se for par, simplifica aqui 2, 2, 1. Porém, você tem que colocar o valor absoluto para ter certeza. Porque o resultado de uma raiz quadrada tem que ser positivo, por essa razão. Mas se for raiz cúbica, não tem problema, porque raiz cúbica, por exemplo, de menos 9, vamos dizer, menos 9, tá? Pode ser negativo, menos 3, por exemplo. Perdão, não, de menos 9 não existe, de menos 8, menos 8. Qual seria a raiz cúbica de menos 8? Seria menos 2, e seria único. Menos 2 vezes menos 2, tá certo?
Então, seria justamente menos com menos mais, aqui vai ficar mais 4, com menos 2 vai ficar menos 8. E vai dar certo. E menos 8 poderia ser, na verdade, menos 2 ao cubo, justamente, né? Então, se a gente simplificar, aí vai dar menos 2. O que é aceitável, o que está bom. Então, por que a diferença, por exemplo, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, né? Falamos que se dá menos 2, se simplifica, né? Isso está errado. Por que isso está errado e esse está certo? Qual a diferença? É porque esse aqui é raiz cúbica, ímpar. O índice é ímpar. E aqui é 2, par. Então, quando o índice é par, é inaceitável o resultado ser negativo. Quando for par, em geral, tá? Falei da raiz quadrada, mas não é só a raiz quadrada que precisa ter o resultado positivo. Também precisa ser raiz quarta, raiz sexta, tá? Então, quando é par, quando o índice é par, não pode dar isso. É dizer que você não pode fazer essa simplificação 2 entre 2, vai dar simplesmente 1, a elevado a 1. Aí tem que ter cuidado. Simplifica, claro, mas depois a base você tem que colocar valor absoluto. É meio chato isso aqui, mas esse é o correto fazer. Mas quando for ímpar, o índice da raiz, aí não precisa fazer nada. Porque se dá negativo, está tudo bem. E se dá positivo, também tudo bem. Então, como aconteceu aqui, eu simplifiquei 3 com 3 e deu 1, tá? Né? Então, isso é uma observação, tá? Que pode acontecer algum problema em relação a isso. Muito bem. E vamos lá. Vamos com um último exercício mais sobre esse assunto, né? Antes de fechar essa parte de números reais, tá? As propriedades dos números reais. Muito bem, vamos finalizar isso aqui. E vamos com... Estou pegando o exercício da apostila, tá? Vocês podem pegar mais e resolver. Olha, uma raiz grandona. E dentro da raiz tem no numerador, né? Outra raiz. E no denominador eu tenho uma potência, y8. Muito bem. Como poderia simplificar isso daqui? Tá? Então, vou aplicar primeiramente, que reconheço, tem uma raiz, e aqui dentro da raiz tenho uma divisão. Isso aqui uma fração, divisão. Está se parecendo a isso, né? Em que o A seria esse de cima, e o B seria esse que está embaixo. Então, aqui nos diz essa propriedade que podemos separar. Então, seria a raiz do que está acima, que seria então raiz de x. Então, vai dar 2 raízes. E no denominador vai ficar raiz de y à oitava. Tá certo? Oitava. Tá certo? Porque esse é o b. Pronto, simplificamos. Já temos essa expressão. E agora que aplicamos? De cima. Aplicamos a quinta. Olha, porque tem o raiz de raiz. Então, esse seria a única raiz. Se não aparece nada aqui, é porque tem 2. Né? Eu posso escrever para ter certeza. 2, 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de x, simplesmente. Dividido. Aqui se não tem nada, também tem 2. E aqui que aplico? Aplico a propriedade 2. Então, 8. E esse 2 passa dividindo a esse 8. Muito bem. Então, aqui seria raiz quarta de x. O quártica, né? Raiz quártica ou quarta, não sei como queiram chamar. E aqui seria, então, 8 entre 2, 4. Então, embaixo vai ficar 4. Esse seria, não tem mais como simplificar. Ah, posso escrever de outra forma? Posso. Posso escrever isso como potência? Posso. Porque seria x, usando essa propriedade, essa primeira,
Posso escrever como x elevado a 1/4 e y elevado a 4. Tá certo? Então não tem mais como simplificar agora. Seria isso, né? Muito bem. Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Muito bem, pessoal. Agora vamos começar o segundo capítulo, né? Terminamos os números reais, que era o primeiro capítulo. Estudamos algumas propriedades, né? E agora vamos colocar em prática o que nós aprendemos lá. Aqui vamos tratar sobre equações e inequações, tá? Então, aqui vamos fazer algumas manipulações para poder resolver equações. Então, o que você poderia dizer? O que é uma equação? Né? Você pode se perguntar, né? O que são equações? Equações são uma declaração de que duas expressões são iguais, né? São idênticas. Imagina que tenho duas expressões, né? Vamos dizer que tenho a expressão A, que vou chamar, por exemplo, poderia ser 4x mais 7, tá? Esse daqui é uma expressão, tá? Então, vamos colocar assim, né? Uma expressão, por exemplo. E tenho outra expressão que poderia ser 2x menos 5, por exemplo. Tá certo? Que é essa daqui que eu vou chamar expressão B. Tá? Tá certo? Então, essa letra A e B simplesmente é para indicar expressões. Tá? Para dizer que simbolizam expressões. Tá? E para diferenciar dos números. Por exemplo, os números assim, números simples, por exemplo, A, usamos a letra B, é para indicar que é um número, né, não tem estrutura, é um número já simples, por exemplo, podia ser 5 e B podia ser 7, tá? Tá certo? Eu uso então letras minúsculas para expressar números assim, já definidos, né, que não tem uma estrutura. Aqui não, aqui, por exemplo, esta é uma expressão porque não tem uma estrutura, é dizer que aqui preciso ainda 4 multiplicar com x, e depois a esse preciso somar 7, e aqui, é dizer, preciso aplicar operações matemáticas ainda para encontrar o resultado. Aqui não, aqui já tenho o resultado, então, quando eu sei o resultado, eu já uso simplesmente a letra minúscula, eu falo simplesmente número, mas quando tem operações, aí eu chamo de expressão, tá? Então, isso para diferenciar na minha, e vocês poderem entender minha fala, né? Quando eu falo expressão, eu estou me referindo a uma estrutura, tá? Assim. Quando eu falo número, simplesmente é isso, assim, tá? Muito bem. Então, então uma equação é uma declaração então de que duas expressões são iguais. Por exemplo, aqui, eu poderia dizer que essa expressão e essa expressão são iguais, né? Se que eu escrever assim, né? A igual a B, tá certo? Ou que escrevendo seria implícito, né? É simbólico. Mas se quero escrever tudo explícito, então como seria? Estou estabelecendo que A, esse 4x, né? Eu estou declarando que 4x mais 7 é igual a 2x menos 5, tá? Porque esse aqui é o B. Então, esse daqui é uma equação, tá certo? Esse daqui é uma equação. Uma declaração de que duas expressões são iguais. Esse também é equação, né? Que é equivalente, tá certo? Então, muito bem. E que queremos com uma equação? Nós queremos resolver. É dizer, mas o que significa resolver? O que significa resolver uma equação? Resolver uma equação significa que você notou que aqui tem variável, né? Olha, tem um x e aqui também tem x. E quero saber qual seria o valor de x para que se mantenha essa igualdade. Tá certo? É dizer, para que valor do x isto é verdade?
Tá certo? Isso que quero saber. Então, isso se denomina resolver a equação, tá? Muito bem. Por exemplo, aqui, né, a gente poderia chutar, mas para que valor do x funcionaria essa igualdade, né? Como poderíamos resolver? Isso que a gente vai aprender agora, né? Muito bem. Para isso, eu vou mencionar antes de equações, né? Vamos falar de equações equivalentes. Equivalentes. Equações equivalentes. O que são equações equivalentes? Prestem atenção nesse exemplo que eu vou dar. Imagina que você tem essa equação, né? Uma igualdade de expressões. 2x menos 3 igual a 5. E essa segunda expressão, ou segunda igualdade, 2x igual a 8. Tá. Qual seria a solução de esta equação? Desta. Tá certo? Então, seria 2. Aqui, que número multiplicado por 2 daria 8? Você diz, qual seria o valor do x, né? Que queremos saber. Então, nos diz, olha, que número multiplicado por 2 me dá 8? É 4. Esse é fácil, né? Então, o x vale 4. Tá? Então, esse daqui se denomina solução da equação. Solução. Tá, e a gente vai agora aqui, parece um pouco mais complicado, né? Olha, que número multiplicado por 2 e restado 3 me dá 5? Que número? Tá, vamos chutar. 3. 3 vezes 2, 6. Menos 3, 3. Não dá 5. 4, vamos dizer. 4 vezes 2, 8. Menos 3, 5. Ah, esse daqui. Então tem que ser 4. 4. Então, aí você diz, olha, a solução aqui é 4 também. Aqui 4. Tá certo? Então, essas equações têm a mesma solução. Tá certo? A mesma solução. Então, essas equações que nós chamamos de equações equivalentes. Tá certo? Então, significa isso. Então, quando duas equações são equivalentes, quando tem a mesma solução, como nesse caso, esse e esse são equivalentes, tá? Muito bem, e para que serve isso? Para resolver equações. Por quê? Porque existe maneira de transformar, né, uma equação, é um pouco difícil, como você está vendo, olha, desses dois, qual parece mais difícil? Parece mais difícil essa, e esse aqui parece bem simples. Então, existe alguma forma de transformar essa equação em essa, que é seu equivalente? Né? Transformar, isso é o que queremos fazer. Existe alguma forma de transformar? Existe. Então, a resolver uma equação é isso. Aplicar propriedade de modo que a gente transforme uma equação complicada em uma equação equivalente, porém simples, que vai dar o mesmo resultado, né? E o que nos interessa é o resultado. Então, se vai dar o mesmo resultado, né? Então, resolver isso é a mesma coisa, né? Só que não vamos resolver a difícil, vamos resolver essa pequena, que é mais simples, né? Mas primeiro transformamos a essa forma mais simples. Então, disso se trata a estratégia para resolver equações. Mas para isso, aí você diz, mas como que transformo? Ah, para isso existem algumas propriedades. Propriedades de equações, né? Propriedade. Vamos com a primeira propriedade, então. Tá. Imagina que eu tenho, né? C, A igual a B, por exemplo, uma igualdade, né? Uma equação, né? Que estabelece, né, que uma expressão A igual a uma expressão B.
Então, aqui. Então, o que pode fazer? Você pode adicionar a cada lado dessa igualdade, tá? Isso também vou chamar igualdade também, tá? Ou equação equivalente. Então, ambos lados da equação, tá? Antes da igualdade é lado esquerdo, que eu vou chamar também, tá? Então, lembre-se, lado esquerdo antes da igualdade, é dizer, nesse caso A. E lado direito é depois da igualdade, tá? É essa expressão B, que eu vou chamar lado direito. Então, ambos lados, lado esquerdo e lado direito, eu posso adicionar qualquer número e isso não vai alterar a igualdade. Não vai alterar a equação, é dizer que vai me transformar em uma equação equivalente simplesmente. É dizer que A, vamos colocar aqui, né? A e aqui era B. Nós podemos adicionar ambos lados, C, adicionar, somar, né? C, outra expressão, e C, tá certo? Pode ser qualquer número real esse C. E essas duas equações, esta e esta, equações são equivalentes. São equivalentes, é dizer que vão ter a mesma solução. Tá certo? Tá? Então, uma forma então de transformar uma equação equivalente em outra, né, ou uma equação em outra equivalente, é adicionando um número C ou uma expressão C. Tá? Então, essa é a primeira saída. O que mais? Tem outra propriedade. Se A igual a B, mesma coisa, né, que aqui. Então, podemos fazer também o seguinte. Podemos multiplicar tanto o lado esquerdo e tanto o lado direito também por qualquer número C. E também não vai alterar o resultado. Claro, a única condição é que esse C, neste caso, precisa ser diferente de zero. Claro, e você diz, mas o que acontece se você multiplicar por zero? Zero. Zero vezes A, zero. Zero vezes B, zero. Então, zero vezes zero, que graça tem essa equação? Não tem nenhuma graça. Diz que anula, né, as expressões. Então, eu não tenho interesse nisso. Por isso que eu estou dizendo que C não deve ser zero. Tá? Porque se for zero, aí não tem graça, né? Anula a minha equação. Tá? Então, eu posso multiplicar, por exemplo, por 1/2, posso. Por 3/4, posso, né? Qualquer número. Ou por 8, pode ser, mas tem que ser ambos lados. Então, a equação equivalente que vou encontrar seria, né? O que já tinha, né? A igual a B. O que eu estou dizendo é que você pode multiplicar por C. Vou colocar pontinho. Por C. E esse também por C. Tanto faz se você multiplicar pelo direito, aqui está multiplicando o A pelo lado direito. E aqui o B também pelo lado direito. Tanto faz se multiplica pelo lado direito ou pela esquerda. Podia ser também assim. Tá aqui mesma coisa. Tanto faz. Tá certo? Basta que multiplique, né? Propriedade comutativa, né? Na verdade. Então isso, tá? Então nessa parte é importante que esse número que você vai multiplicar não seja zero, tá? Isso. É importante. Aqui na propriedade 1 não. Não é necessário que seja diferente de zero, porém também se você multiplicar ou soma zero, o que vai acontecer? Não vai agregar nada, né? Vai continuar sendo a mesma coisa, né? Tá, vamos ver, vamos continuar. A terceira propriedade, que diz que se A é igual a B, esse parece meio assim trivial, que não faz sentido, né? Mas pode ajudar a entender uma transformação de equações, né? Se A é igual a B, isso é uma propriedade reflexiva. Então, B é igual a A, né? Tá? Se A é igual a B, então é evidente que o B é igual a A, né? Tá certo? Parece bastante tonto, né? Mas pode ajudar em que situação? Imagina que eu tenho isso. 4 igual a x. 4 igual a x. A leitura não é tão legal. 4 igual a x. Mas isso aí, se usar essa propriedade aí, não poderia escrever o contrário? Não poderia escrever que x igual a 4? Qual é mais fácil de entender? 4 igual a x
ou x igual a 4? Para mim, essa aqui parece melhor. Então, é para isso que serve essa propriedade. Se eu tenho 4 igual a x, dá o mesmo que colocar esse x no lado esquerdo e o 4 no lado direito. E a leitura vai ficar bem mais simples. E também é costume sempre apresentar a solução desse jeito. Diz que o x, isso daqui, que se denomina variável, tá? Isso também não mencionei, mas estou mencionando agora. Essa expressão desconhecida que aparece na equação, né? Nesse caso x, que pode ser outra letra, poderia ter sido y ou z, poderia ser qualquer outra letra. Nesse caso usamos x. A essas letras, que deve ser um número, a gente chama de variável, né? Variável ou incógnita. Tá certo? Tem qualquer desses nomes que você pode usar. Tá certo? Então, olha, a variável deve aparecer no lado esquerdo e o número deve aparecer, né? Já o número fixo, né? Deve aparecer aquele conhecido no lado direito. Esse é costume, é assim que se apresentam as soluções, né? Como mostrei aqui, tá? Então, para isso que serve essa propriedade última, tá? Só para isso, né? Isso, pode ter algum momento outra aplicação, mas principalmente para isso, para inverter, né, a ordem da equação. Muito bem. Então, vamos aplicar então essa propriedade para resolver essa equação que eu coloquei aqui, né, no chute, né, que era essa daqui, né? Esse daqui, vamos ver que eu não sei, não estou conseguindo ver que número seria, mas vamos justamente usar essas propriedades para transformar essa equação em uma equação equivalente, mas simples, onde observar o valor de x vai ser bem evidente. Vamos fazer isso. Vou apagar isso daqui e vamos dar um espaço maior aqui, né? Um espaço maior. Vamos lá. Isso. Muito bem. Agora sim. Eu vou começar aplicando a propriedade A, então, né? Propriedade A. Eu gostaria que esse 5 soma daqui, que fique toda a variável, primeiramente, que fique somente as variáveis do único lado e os números do outro lado. Isso que eu quero, tá? É dizer que esse 7 que não está aqui, sino que está aqui. Na verdade, que o menos 5 fique aqui. E o 2x que eu quero que soma daqui. Tá, mas para isso então vou aplicar essa primeira propriedade. Se quero que soma esse 2x, primeiramente, eu posso adicionar o quê? Ambos lados. Porque aqui diz que eu posso adicionar ambos lados, mas tem que ser o mesmo número. C, ou expressão. Vou adicionar uma expressão aqui. Então, que vou adicionar? Mais menos 2x. E desse lado, mesma coisa. Vou adicionar, então, vou colocar aqui em cima. Mais menos 2x. É isso que eu vou fazer, tá? Estou adicionando ambos lados. E a mesma expressão, tá vendo? Olha, de laranja. Tá, com isso que eu consigo, né? Olha, aqui tenho 2x, podemos usar a propriedade distributiva aqui, 2x, distributiva, perdão. A propriedade comutativa entre menos 5 e menos 2x. Trocamos de ordem. Então, aqui vai ficar mais menos 2x, tá? E esse menos 5 passa depois. E aqui também podemos usar a propriedade distributiva, então 4x mais 7. E aqui mais, mas entre 7 e menos 2x também uso a propriedade distributiva. Já. Menos 2x e mais 7. Pronto, né? Ok. E propriedade comutativa. Eu acho que eu estou confundindo com a distributiva. Tá? Eu estou aplicando a propriedade comutativa para trocar a ordem, tá? Aqui, por exemplo, esse
com esse, propriedade comutativa. Isso. Muito bem. Agora sim, olha, 2x mais menos 2x. E você pode dizer, por que você adicionou menos 2x? Justamente para que aconteça isso. Você lembra que se eu tenho a, e se somo pelo menos a pelo seu oposto, quanto me dá? Me dá nulo, se anula. E esse aqui seria como se fosse a, e aqui seria menos a, né? O oposto dele. Então, o que vai acontecer? Este daqui vai se anular, vai dar zero. Por isso que coloquei menos 2x. E desse lado, como vai ser? Aqui vai ficar, olha, 4x, né? E aqui mais menos, vai ficar menos, aqui, menos. Eu tiro esse parênteses aí, tá? Vai ficar assim. Muito bem. E aqui seria 4x menos 2x. Quanto que fica? Eu tenho 4x, ou tenho 4 batatas. Imagina que x representa uma batata, né? Batata. Tinha 4 batatas. E tiro 2 batatas, porque aqui também x vai ser batata. Que x, né? Mesma coisa. Tá? Quanto batata tenho? 2 batatas. Vai sobrar 2 batatas. É dizer que vai sobrar 2x. Né? Simples. Muito bem. E depois mais 7. Igual. Aqui zerou. E aqui sobrou quanto? Menos 5. Novamente. Agora, aqui aparece 7, que está prejudicando. Ainda não fica evidente qual vai ser o valor do x aqui. Então, eu quero que esse número passe ao outro lado. Então, para isso, eu aplico essa propriedade novamente. Que número adiciono para eliminar esse 7 que está aqui? Aqui agrego em ambos lados. Agrego o oposto de 7, que seria menos 7. Então, aqui agrego o mais menos 7. Tá certo, né? Muito bem. Agora sim, olha, que esses são opostos. 7 e com esse oposto se anula. Então, vai ficar 0 simplesmente. E 0 não adiciona nada, né? Então, vai ficar simplesmente 0 mais 2x, 2x. E esse lado vai ficar menos 5, mais esse regra de sinais, né? Mais vezes menos 5, menos, vai ficar menos e 7. Aí vai ficar 2x igual a aqui. Sinais iguais, somamos os números, né? Que seria 12. E colocamos o sinal que se repete. Né? Essa é a forma de operar números negativos, tá? Agora fica evidente que número vai ser? Para alguns sim. Que número teria que ser? Teria que ser menos 6, por exemplo. Porque, né? 2 vezes menos 6 é menos 2. Ah, x é menos 6. Tá bom? Então poderia ser. Mas não fica evidente. O que você aplica? Aplica essa propriedade 2. Aí, nesse 1, 2, 3. Aplica a propriedade 2. Que diz que eu posso multiplicar por ambos lados por qualquer número. E eu quero simplificar esse 2 que está aqui. Esse 2 que está aqui. Quero simplificar. Por que multiplico? Para que soma. Para que, né? Se simplifique. Multiplico pelo recíproco, pelo, né? Pelo inverso dele. Quem seria? O médio. E aqui outro lado também teria que multiplicar pelo meio para não alterar resultado. Agora sim, olha, esse daqui, quanto vai dar? 2 multiplicado pelo seu recíproco. Quanto dá? Dá 1. Então, seria 1 vezes x igual, agora aqui vai ficar, né? Você lembra que se você multiplica um número inteiro, esse aqui é o inteiro pelo fracionário, esse número inteiro multiplica somente o numerador. Então, vai ficar 12 vezes 1, 12. E o denominador fica o mesmo, 2. E o sinal também se mantém. E você sabe que 1 vezes x é próprio ele mesmo, né? Não altera, né? Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Não vai alterar esse x. Então, vai ficar simplesmente x. Então, aqui fica o seguinte. X igual a menos 12 sobre 2 seria menos 6. Olha, fica assim.
Essa seria a equação equivalente de quem? Dessa inicial. Dessa daqui. Né? Transformamos essa. E esse aqui não precisa nem transformar mais nada, nem precisa chutar nada. É a solução diretamente. Tá? Então, é isso que nós aplicamos, né? Essas propriedades. Muito bem. Muito bem. Mas tem uma forma de acelerar esse processo. Não sei se vocês notaram que foi um pouco assim lento esse cálculo. Eu vou ensinar para vocês que tem como acelerar isso. Mas para isso a gente precisa fazer algumas mudanças aqui, né, nessas propriedades, né? Tá? Mas a demonstração dessas propriedades que eu vou apresentar agora está baseada nessas que apresentei anteriormente, tá? Por exemplo, imagina que você tem essa igualdade. A, né? Vamos dizer, A, assim. Mais C, tá? Igual a V. Esse aqui, tá? Então, essa equação é equivalente a essa daqui. Essa daqui. Equivalente. Qual a diferença? Olha o que aconteceu com C. Aqui no lado, estava no lado esquerdo. Agora aqui passou no lado direito, mas aqui estava somando, aqui passa restando. Isso mesmo. É dizer que uma expressão em uma igualdade, né? Uma expressão ou número que está somando no lado esquerdo pode passar no lado direito fazendo o contrário, restando. Estava somando, para o outro lado restando. E se aqui estava restando, passa o outro lado somando. Tá certo? Tá certo? Então você pode aplicar essa propriedade também, que isso vai acelerar bastante esse processo, né? Que foi um pouco aqui, né, demorado, mas queria aplicar as propriedades corretas, né? Iniciais, né? Não é que essa seja incorreta, é correta também, só que não é inicial, né? Esse aqui já está baseado nas propriedades anteriores, precisa uma demonstração ainda, né? Muito bem, e o segundo? A propriedade seria assim. Se, mesma coisa, se aqui, por exemplo, está multiplicando uma expressão C e isso dá B, então, poderia escrever A, e esse C que está multiplicando no lado esquerdo passa ao outro lado a fazer o contrário, está multiplicando. Qual é o contrário de multiplicar? É dividir, então passa dividindo, tá? Ou se aqui estava dividindo, C, olha, estava dividindo, passa ao outro lado a multiplicar, fazer o contrário. A multiplicar, tanto faz se multiplica pelo lado direito do V ou pelo lado esquerdo do V, tá? Então é isso, para acelerar nosso processo, tá? Muito bem, então é isso. Dessa forma, por exemplo, resolver isso aqui, que era, né? Deixa eu ver, eu acho que vou esquecer qual era esse problema. Era 4x mais 7 igual a 2x menos 5, né? Era isso. Então, por exemplo, para resolver isso, agora usando essas propriedades, né, mais simplificadas, eu poderia agilizar, né? Olha, quero que esse x passe ao outro lado, então passa 4x, então esse x já passa ao outro lado, estava aqui somando, passa restando, então vai ficar 2x menos 5 menos 7. Agora eu quero que esse 2x passe para o lado esquerdo, porque quero que as variáveis fiquem um único lado, né? Tá, então esse aqui passa ao outro lado, aqui estava com sinal mais, se não aparece nada porque tem mais, então passa ao outro lado com menos. E aqui então fica a menos 5 menos 7 menos 12 somente. 4x menos 2x, 2x menos 12, né? E esse 2, que está multiplicando a x, né? Passa ao outro lado, dividindo, né? Então vou ter x igual menos 12 sobre 2. E aí simplifico. Menos 12 sobre 2 é menos 6. Então x igual a menos 6. Bem rápido, né? Tá certo? Então, mas ambas
ambas propriedades, as anteriores que usei aqui, e essas aqui são equivalentes, só que esse aqui acelera bem. Muito bem, então usem essa. Ok? Alguma dúvida? Muito bem. Vamos com um exercício mais, tá bom? Aqui temos essa equação e um pouco tem uma estrutura mais grande, né? Quando falo estrutura, me refiro a que existem operações matemáticas, né? Divisão, multiplicação, resta, tá? E um pouco mais extenso. Muito bem. Quando você resolve equações, né? É recomendável não trabalhar com frações, né? Também, se trabalhar com frações, quem sabe um pouco mais também poderia trabalhar, mas o recomendável é tentar evitar, né? Tá certo. Então, o que eu poderia fazer aqui? Porque aqui tenho frações, né? Tem denominador. Eu estava pensando o seguinte, tem várias formas de resolver isso, né? Essa equação. Eu estou pensando o seguinte, eu vou usar essa propriedade, né? Anterior ainda a essas, em que eu poderia multiplicar por qualquer número por ambos lados. Justamente para que eu vou fazer isso? Para poder eliminar esses denominadores que estão aqui. E aí você pode dizer, que número eliminaria ou simplificaria esses denominadores? Poderia ser o número, esse aqui número poderia multiplicar. Se eu multiplico, eu tenho que multiplicar toda a expressão que está no lado esquerdo e toda a expressão que está no lado direito. Tem que ser assim. Não pode somente multiplicar um desses expressões por separado. Tem que ser a todo que está no lado esquerdo e todo que está no lado direito. Que número poderia ser? Se eu multiplicar por 12, eu acho que resolve. Por 12. Olha, se eu multiplicar por 12, vai simplificar com 3 e aqui em cima ainda vai sobrar 4. E aqui vai sobrar 3 ainda. E aqui vai sobrar 2 e aqui vai. E aí se elimina o denominador. Mas eu estou vendo isso já para quem é um pouco experiente. Então vou fazer a forma tradicional melhor. O que eu vou fazer é somar estas frações. Primeiramente, tá? Primeiramente. Não posso mandar o 4 para o outro lado multiplicar, né? Como seria aqui, que está dividindo, não. Porque esse 4 teria que estar dividindo a toda a expressão. Não está dividindo a essa. Nem esse 3, não está dividindo essa. Estão por separados. Então eu vou juntar. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Soma de frações, você lembra, né? Eu posso colocar em uma fração equivalente a essa. Seria, né? A fração equivalente seria essa. No denominador vai o produto, né? Multiplicamos 3 por 4, 12. Aqui depois se multiplica diagonalmente. Aqui também agrupamos para não ter nenhum problema, porque o numerador é uma estrutura. Aqui também é uma estrutura, eu vou agrupar melhor. Então botei, olha, 4x, e vou escrever isso. 4x menos 2 vai se multiplicar com quem? Com 4 em diagonal, né? Você lembra, diagonal. Tá certo? E aqui como é mais. Agora vamos nessa diagonal. Esse com esse. Então seria, né? Seria 3, tá aqui, multiplicado por toda essa expressão, 2x menos 3, tá? É importante colocar esse parênteses. Por quê? Porque esse 4 vai multiplicar a tudo isso. E esse 3 vai multiplicar a tudo isso. Por isso que coloquei os parênteses. 12 divisão. O denominador. Do outro lado, posso fazer a mesma coisa. Tá? Aqui, mas aqui o inteiro. Eu posso completar porque 2 é dividido por 1, vai continuar sendo 2. Não altera nada. E agora opero essa fração. Resto, nesse caso, né? 6 vezes 1, 6 no denominador. Numerador, coloco novamente o parênteses antes de, né, fazer qualquer coisa, porque é uma estrutura. 5 menos x vezes 1. Então, 5
menos x vezes 1. Claro, vai ficar simplesmente 5 menos x, mas eu vou colocar 1 para você ver, né, o que aconteceu com esse 1. Vai multiplicar, né? E aqui aparece o menos, então eu coloco menos. E aqui seria 6 vezes 2, também coloco ainda assim, 6 vezes 2, tá? Para você ver de onde vem o resultado, né? Ok, agora sim. E nessa parte aplicamos, eu vou ter que multiplicar, né? Aplicamos a propriedade distributiva, esse 4 vai se distribuir, e esse 3 também, e esse também. Então, vamos lá, vamos escrever 12 no denominador, não acontece nada. Aqui, 4 vezes 4x vai dar 16x. E 4 vezes 2, 8, né? Mas tem menos, menos 8. Mais aqui, 3 vezes 2, 6. E com esse x, 6x. Aqui, 3, com esse menos 3, daria, olha, número, 3 vezes 3, 9. Como aqui tem mais e aqui tem menos, então vai ficar mais vezes menos, menos. Pronto. O outro lado. Esse 1 não vai alterar nada, né? Podemos fazer a propriedade distributiva, mas não vai alterar nada. 5 vai ficar 5 menos x. E aqui vai ficar menos 12 dividido por 6. Pronto. Já está melhor, né? Agora simplificamos. Vamos juntar, né? Os termos semelhantes. Isso com isso. Termos semelhantes. 16x, né? E com esse daqui, com menos 8 não pode se operar, porém com 6x pode, tá? Então aí seria 16x. Até podemos aplicar a propriedade comutativa aqui, tá? Para que fique mais fácil. Então aqui seria mais 6x menos 8, trocamos de ordem, né? Então 16x mais 6x seria 22x, né? 22x. Menos 8, menos 9, menos 17. Denominador 12. Outro lado. Aqui também podemos aplicar a propriedade comutativa. Aqui, menos x vai para frente e o 5 vai depois. Ficaria assim, né? Muito bem. Aqui operamos. 5 menos 12 seria, né, nesse caso, sinais diferentes que estamos, né? 12 menos 5, 7. E colocamos o sinal do maior, que seria menos. Então, menos 7. Aqui vai ficar menos 7. Mais simples, né? Muito bem. Agora sim. Esse 12 que está dividindo a todo aqui, a todo, já passa ao outro lado multiplicar. Estamos na propriedade 2, tá? Então, continuamos. Então, passamos aí. Seria, então, 22x menos 17 sobre 2. Não ia no 12, né? E o 12 ia passar ao outro lado, então seria 12. Aqui vai multiplicar, aqui multiplicação. A essa estrutura, então coloco entre parênteses, menos x menos 7 dividido por 6. Pronto. Tá certo? Então eu tenho isso. Agora como que resolvo isso daqui? Tá? Você lembra, esse 12 vai multiplicar ao numerador, porque ele é o inteiro, e esse aqui fração, vai multiplicar o numerador. Esse aqui vai ficar assim, 22x, né? Se eu não tenho como simplificar, simplesmente eu escrevo aqui, tá? Então vai ficar assim, 12 multiplicado a menos x menos 7, dividido tudo por 6, tá? Esse inteiro, né, vai multiplicar ao numerador somente. E aqui você lembra da parte de frações, né, que a gente simplificava, né? Então aqui podemos simplificar, olha, podemos dividir por 6 esse daqui. Então, se é 6, vai ficar 2. E aqui podemos também dividir por 6 e vai dar 1. Essa é a forma de simplificar. E uma divisão por 1, praticamente fica o numerador, simplesmente. Então, aqui vai ficar simplesmente isso daí. 2 vezes menos x menos 7. Simplesmente isso, né? Apagamos isso daqui e colocamos esse resultado aqui.
2 vezes menos x menos 7. Já estamos bem perto de resolver, de encontrar a solução. Tá. 22x menos 17. Eu acho que esse 17 poderíamos já ir mandando outro lado. Tá com negativo aqui. E nesse lado esquerdo eu vou manter minhas variáveis. Então, passo outro lado. E aqui também aproveito a aplicar a propriedade distributiva. Então vai ficar menos 2x. Aqui vai ficar 2 vezes 7, 14. Com esse menos 14. E aqui esse passa ao outro lado com mais 17. Tudo certo. Agora, se ficou bem simples. Esse 2 que está aqui restando passa ao outro lado somando, né? Esse daqui. Tudo isso. Aí vai ficar então 22x mais 2x. 24x igual. Aqui vai ficar menos 14 mais 17, né? Sinais diferentes, né? Nesse caso restamos, né? Seria 17 menos 14, né? É 3. E sinal do maior é mais 3. Sobrou isso. Muito bem. Continuamos. Agora está bem simples. Agora esse 24 está multiplicando. Eu preciso deixar somente x, sozinho. Esse 24 que está multiplicando, passa outro lado fazer o contrário, dividir. Então vai ser x, 3 entre 24. Essa é a resposta. Porém, falta simplificar, né? 3. Aqui podemos dividir por 3, vai dar 1. Podemos dividir 24 por 3, vai dar 8. Então a resposta, a solução dessa equação seria 1/8. 1/8. Tá certo? Para quem duvida, né? Não, mas como que eu sei que isso é verdade, que vai dar certo? Você vai ter um trabalho para fazer, tá? Até um bom exercício. O que você vai fazer é substituir esse 1/8 aqui, em vez de x, 1/8 aqui, 1/8 aqui, 1/8 aqui, né? E verificar que vai se manter a igualdade. Quer dizer que essa parte vai dar, né? Quando simplificar aqui, vai dar a mesma coisa aqui desse lado. É um bom exercício para você praticar, tá? Basta substituir o x por 1/8, tá? Se no final das contas, por exemplo, o resultado dá uma coisa igual a outra, né? Que é verdade, né? Uma verdade, por exemplo, né? 14 igual a 14. Dá alguma verdade aqui, né? Algo que é real. Então significa que essa aqui é a solução. Mas se der outra coisa, por exemplo, dá 15 igual a 14, isso é falso. Então se der isso, significa que essa solução está errada. Que a gente errou em algum momento, né? Então é uma forma de verificar que sua solução é correta, né, substituindo o valor do x na tua equação original aqui. Esse é o original, né? Certo? Sem esses parênteses aí, sem esses símbolos que eu coloquei aqui, né? Tá? Podemos retirar isso, né? Ficar melhor, né? Mais aqui. Então aí você substituiu o x 1/8. Tá certo? E assim, é um pouco demorado aqui, mas com a prática, você vai ver que isso é rápido. A gente pode fazer bem rápido isso daqui. Tá bom? Então pratique. Com isso finalizamos equações e na próxima aula a gente vai falar de inequações, de desigualdade, né? Inequações são desigualdades, expressões, né? Declaração de que duas expressões não são iguais. É dizer, nesse caso, que uma expressão é maior que outra expressão, ou que uma expressão A é menor que outra expressão B. Tá? Esse tipo de desigualdades a gente vai resolver na próxima aula. Mas a estratégia é um pouco parecido ao que a gente aprendeu hoje. Tá? Então, o que você aprendeu hoje é muito importante para o que segue. Ok?